Muito boa noite a você. Nós estamos chegando para mais uma edição do programa Voto Certo. Eu sou Ailton Fonseca. Hoje o nosso convidado é o professor Flávio Henrique Faria. Eu só lembro no começo do programa que o grande objetivo da Virando TV é ajudar você como eleitor, usar os caminhos da democracia para que você conheça um pouco mais cada pré-candidato e posteriormente com cada candidato, e que quando você estiver na hora do voto, certamente você vai se lembrar de muitos detalhes importantes dessas conversas que nós estamos mantendo aqui com os nossos convidados. O Flávio Henrique Faria tem 47 anos, nasceu em Poços de Caldas no dia 15 de fevereiro de 1973, passando a sua infância no bairro São José. Militou desde a juventude em movimentos estudantis e também em movimentos sociais, tendo fundado e sido eleito presidente do Grêmio Estudantil da Escola Polivalente aos 15 anos. Em 1990 foi eleito presidente da UMES, que é a União Municipal de Estudantes Secundaristas. Posteriormente, fez parte do diretório acadêmico do campus da UEMG, em Varginha, em 1993, e foi eleito presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis da Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas para o biênio 95 e 96. É graduado em História e tem Administração, tem especialização em Ciências Humanas e Novas Tecnologias e é professor de História das redes públicas municipais e estadual, desde 1996. Fez parte do Conselho Municipal de Merenda Escolar em 2000, colaborou na implantação e coordenação do Plano Municipal da Juventude na Zona Rural de Poços entre 2002 e 2004. Foi presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o Sindserv. Foi eleito vereador pela primeira vez em 2008, tendo 1.463 votos, sendo reeleito em 2012 com 3.244 votos, ambas as vezes quando era afiliado ao PT. Na Câmara Municipal foi presidente de 3 comissões e seu foco foi a fiscalização do Poder Executivo, educação, saúde, habitação e melhores condições para a zona rural. Em 2016, já filiado à Rede Sustentabilidade, foi eleito vice-prefeito de Poços de Caldas, tendo exercido até este ano também o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. É com muito carinho que nós recebemos como nosso convidado hoje, professor. Muito obrigado pela sua presença conosco. Fique à vontade para as suas considerações iniciais no programa Voto Certo. Só Ailton, muito obrigado pelo convite, a toda a equipe da TV, do Voto Certo, por ter essa oportunidade de estar conversando, discutindo com a nossa comunidade, nesse momento tão importante em relação à democracia. Mas nesse momento eu gostaria até de cumprimentar as condolências às famílias de muitas vítimas aí do Covid no nosso município, as pessoas que estão lutando contra essa doença. É claro que nós temos diversas doenças aí, mas essa doença tem deixado aí a população de forma em geral muito apreensiva, muito preocupada. Então também que registre aqui as nossas condolências, esses familiares, que possam, com a bênção de Deus, superar esse momento difícil aí com os seus familiares. Curiosidade minha, você torce para? Flamenguista. Flamengo. Flamenguista. A gente sempre fala na nossa apresentação aqui, e hoje por um lapso meu eu não fiz essa observação, mas sempre interessante, até porque o Flamengo tem muitos adeptos aqui na cidade, na região, né, professor? Sim. Bom, professor, aqui a gente vai veicular algumas perguntas através de jornalistas e pessoas da nossa comunidade, para formular para você algumas perguntas. Pode ser que tenhamos também alguns web espectadores, as perguntas mais importantes, mais interessantes, a gente vai selecionar também. Nós não vamos aceitar nenhuma pergunta de ofensa,
E até mesmo se houver esse tipo de pergunta, nós vamos não só não vamos formular, como vamos retirá-lo das nossas redes sociais, das nossas plataformas, para sermos coerentes com apenas o objetivo democrático de saber sobre a sua campanha como pré-candidato. E eu começo até fazendo uma pergunta já para você, que a gente tem feito para todos os nossos convidados aqui. Pergunta aparentemente simples, né? Mas que está sendo feita para todos no sentido que se houver uma vacina para a Covid-19, já no começo do ano que vem agora, se houver essa vacina, quais seriam as medidas administrativas e na área da saúde que você, como prefeito, julgaria importante para incentivar a volta à normalidade? Se tem algum segredo isso, o que você pensa fazer? Eu acho que é até uma pergunta muito interessante, uma pergunta muito importante. Nós temos que considerar que recursos importantes têm sido disponibilizados pelo governo federal para o nosso município. Recursos esses que, sem dúvida alguma, eles terão aí a possibilidade de um aporte aí no sentido de comprar essa vacina se necessário. Então eu creio que essa vacinação ela será fundamental. Eu não vejo nenhuma dificuldade da população estar procurando, né? Mas eu vejo que teremos algumas dificuldades. Quando você acompanha a imprensa internacional e até nacional, há uma preocupação não só com a produção da vacina, mas também de seringas, de agulhas, disponível para atender toda essa demanda que vai... E deve ser uma corrida, o pote de ouro também. Exatamente, né? Que vai surgir. Mas vamos torcer para que isso aconteça, né? A perspectiva, aí falando até no estado de São Paulo, que isso possa acontecer a partir de dezembro, a vacinação ela será o único caminho, só Ailton, para trazer a normalidade. Sem a vacinação, nós não temos normalidade, porque nós teremos que continuar mantendo aí todas as regras de distanciamento, uso de máscara, de álcool gel, para que possamos evitar aí a propagação dessa situação do Covid, que é algo que tem aí trazido um desconforto e um desequilíbrio a nível mundial para a sociedade, né? Olha, nós estamos com uma pergunta aqui, professor, do Paulo Silvino, ele que é morador lá do conjunto habitacional. Vamos trazer essa pergunta para você dissertar sobre ela, por favor. Mas enquanto isso eu vou formular uma outra pergunta para você aqui. O seu candidato a vice é o médico Luiz Carlos Simogini, que é bem conhecido, inclusive, na nossa comunidade, na nossa cidade. Como que surgiu essa aliança entre o seu partido, né, Rede de Sustentabilidade, com o partido dele, o PSDB? Aliás, o PSD. PSD. Pergunta bacana, importante. Havia aí todo um processo de construção de um diálogo com o senador Carlos Viana e também com o deputado estadual Cássio Soares e também o vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamarque, e a deputada estadual Ana Paula Siqueira, onde se discutia aí a possibilidade de uma composição em nosso município. E dentro dessa composição, o senador Carlos Viana defendia a todo momento a possibilidade de uma integração do PSD, tendo um vice aqui em Poços de Caldas. Então, nessa discussão, nessa construção coletiva, surgiu a possibilidade do nome do Dr. Simogini, uma pessoa que tem um grande coração, que tem uma atuação há mais de 40 anos na saúde de Poços de Caldas. Surge o nome do Dr. Simogini e dentro dessa avaliação houve uma construção, houve um diálogo, inclusive envolvendo a executiva estadual do PSD, onde foi sacramentado pelo grupo do PSD também de Poços de Caldas o nome do Dr. Simogini para compor essa chapa, sendo pré-candidato nesse momento como vice-prefeito. Legal. Olha, então vamos lá, então, uma pergunta do Paulo Silvino, né, que é morador do conjunto habitacional. Vamos lá, Paulo. Flávio, boa tarde. O que tinha de errado nessa administração atual que fez você a se lançar a candidatura de prefeito de Poços de Caldas? Ô Paulo, muito obrigado pela pergunta. Paulo, eu fui vereador em 2008, 2015 e 2012, com a reeleição pelo Partido dos Trabalhadores. Quando eu deixei o Partido dos Trabalhadores em 2015, eu deixei o Partido dos Trabalhadores naquele momento, só Ailton,
que governava Poços de Caldas, governava o estado de Minas Gerais e governava o nosso país. Então nós deixamos o Partido dos Trabalhadores no momento que você poderia dizer que eu estava tomando uma decisão que não era muito correta ou ponderada, porque eu deixei o Partido dos Trabalhadores, que tinha uma estrutura, nem se falava naquele momento das dificuldades que posteriormente vem enfrentando ou enfrentou naquele momento o Partido dos Trabalhadores, e fui para um partido que estava surgindo naquele momento em 2015, que foi a Rede Sustentabilidade. Quando eu fui para a rede, até as pessoas brincavam comigo que eu tinha deixado um carro zero, um carro que tinha uma grande potência, e fui para um kart, um pequeno carro. Uma Ferrari para um kart. Um Fusquinha 69. E o que aconteceu? Foi uma decisão coletiva, foi uma decisão de grupo, e nós fizemos essa mudança. Posteriormente também tivemos aí a coligação em 2016, que foi uma decisão também coletiva, onde ali o grupo que acompanha, que a gente constrói as políticas públicas sempre do nosso trabalho como alguém representando a população no mandato eletivo, foi decidido coletivamente, e nós tivemos essa composição com o atual prefeito. E nós tivemos, Paulo, a todo momento muita ética, mesmo entendendo e compreendendo que a nossa forma de fazer política, Paulo, é uma forma de construir, de ouvir as demandas da sociedade, para que possamos planejar aquilo que é importante para a sociedade. Porque quem governa, governa para o povo. E governar para o povo, governar para a sociedade, significa que você tem que estar em sintonia com a sociedade, com as suas reais necessidades, com as suas reais demandas. E essa forma, muitas vezes, a gente não pode sofrer por entender que outras pessoas têm uma visão, digamos, mais monocrática de decisões. E isso, cada um tem uma percepção. Então, dentro dessa percepção, nós entendemos e compreendemos desde o momento que a nossa visão era de lutar para que o governo fosse um governo participativo, onde a população tivesse envolvimento e pudesse contribuir no planejamento das políticas públicas. Isso não aconteceu da forma que nós imaginávamos, continuamos tendo respeito, mas entendemos que nós temos um outro projeto para oferecer para a população a partir do momento que estivermos colocando aí a nossa candidatura como candidato, porque hoje nós somos mas como candidato oferecendo uma proposta para construir coletivamente com a nossa sociedade. Então, Paulo, nós respeitamos, mas entendemos que temos que construir políticas públicas traçando as prioridades do nosso povo, da nossa sociedade. Ok, nós estamos também com o Daniel Luz, né, que é jornalista e companheiro nosso. E o Daniel vai também fazer uma pergunta para o professor Flávio. Vamos lá, Daniel. Boa noite, Ailton, Flávio, amigos da Virando TV e web espectadores. Flávio, trabalhando na produção deste programa, notei que muitos abordam o seu rompimento com o PSDB. Agora, se você for eleito, você pretende trazer de volta as pessoas que abandonaram... Nós vamos voltar a essa pergunta, que aqui no estúdio nós ficamos sem o áudio temporariamente, e não tem como o professor responder, né? Então vamos agora para essa pergunta, já com o áudio interno aqui, para o professor ficar bastante à vontade aí, Flávio, para responder a pergunta do Daniel Luz, que é jornalista, companheiro nosso. Boa noite, Ailton, Flávio, amigos da Virando TV e web espectadores. Flávio, trabalhando na produção deste programa, notei que muitos abordam o seu rompimento com o PSDB. Agora, se você for eleito, você pretende trazer de volta as pessoas que abandonaram os cargos durante esse rompimento? E outra, na questão da educação, o plano de convivência ética nas escolas, que estava sendo desenvolvida pela secretária Flávia Vivaldi, aliás, ex-secretária, que é do seu partido, foi abandonado pela atual administração, da qual você faz parte, quando a secretária Maria Helena Braga assumiu o cargo. Você pretende, caso for eleito, retomar este plano? Muito obrigado. Daniel, muito obrigado. Daniel, tem um carinho muito grande. Daniel trabalhou, até comentei que o senhor trabalhou na prefeitura, né, um bom tempo como jornalista, posteriormente deixou de estar trabalhando na Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. O Daniel, primeiramente destacando que a Flávia ela não está afiliada aí ao partido Rede Sustentabilidade. Segundo o plano de convivência, ele foi
assumiu um compromisso o atual prefeito, onde foi enviado para a Câmara Municipal e, posteriormente, o prefeito retirou esse projeto da pauta da discussão do Legislativo. Foi uma decisão por parte do prefeito. Por outro lado, acho que foram 3 perguntas. Ele falou de cargos. E cargos, Daniel, eu até entendo a sua preocupação, mas nesse momento, numa pré-campanha e depois de uma candidatura, nós temos que discutir propostas, ações e preocupar em oferecer perspectivas para a nossa sociedade, para o nosso povo. E nós queremos, Daniel, construir um trabalho que seja na educação, seja na saúde, um trabalho onde todos os agentes envolvidos nesse segmento têm um papel de protagonismo nessa transformação. A educação, ela não é feita pela secretária ou pelo secretário de educação. A educação, ela é feita por cada professor que está lá na ponta, fazendo a diferença, nesse momento, não dentro da sala de aula, mas que faz a diferença dentro da sala de aula. Então nós precisamos potencializar os nossos professores, potencializar aquelas pessoas que atuam na escola, porque quando eu falo professor, mas todos que estão dentro da escola são educadores. Eu tenho uma merendeira, eu tenho um auxiliar administrativo, eu tenho o pessoal da limpeza. Então todo mundo ali tem um papel na educação das nossas crianças, dos nossos filhos. Então, sem dúvida alguma, Daniel, é muito importante uma construção coletiva para que todos tenham um papel de protagonismo e possamos avançar na educação do nosso município. Destacando que algumas questões precisam ser levantadas e eu trabalho muito só com a ideia do conteúdo. É importante potencializar nossos professores para que eles tenham tempo para investir em conteúdo e ajudar para que as nossas crianças possam aí ter um bom desempenho aí no mercado de trabalho, na sua vida, no seu cotidiano. Nós estamos também com uma pergunta, professor Flávio, da Ana Paula Ferreira. Ana Paula, que também vai fazer, através desse vídeo, uma pergunta para você. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o senhor vice-prefeito e fazer a seguinte pergunta. Em alguns momentos, em algumas coletivas, o senhor se pronunciou e disse que não tinha o poder decisório dentro do executivo. Contudo, é sabido que em algumas secretarias o senhor que indicou os cargos de liderança, que nem a de cultura, a de educação, a de promoção social e inclusive a de desenvolvimento econômico, o senhor que estava ali na liderança, na frente da secretaria. Então eu gostaria de saber, né, como que o senhor avalia esse desgaste entre a rede e o PSDB para que não houvesse ali uma continuidade desse atual governo, o que de fato aconteceu para que houvesse aí esse rompimento entre os dois partidos para essa eleição. Mais ou menos uma pergunta bem parecida com a anterior, mas quer dissertar mais alguma coisa? Ana Paula, só para destacar que as pessoas que ocuparam, passadas as eleições, houve a possibilidade, a oportunidade de indicar pessoas que teriam um perfil, de conhecimento daquele setor e que poderiam contribuir para os avanços das políticas públicas naquela área em nosso município. Isso aconteceu em 2017 e, posteriormente, as coisas foram acontecendo, Ana Paula. E nós temos que perceber que dentro de uma construção de 4 anos, as coisas podem mudar. As pessoas podem ter novas leituras, novas interpretações e faz parte do processo. Nós respeitamos a condução das políticas municipais pelo prefeito, também que foi eleito democraticamente, mas entendemos, Ana Paula, que nós temos um perfil, inclusive você que me conhece muito bem, você sabe que nosso perfil é um perfil de construção, é um perfil onde as pessoas têm um papel de protagonismo nas decisões e isso faz a diferença na administração pública. Eu não posso governar, eu não posso administrar, Ana Paula, sem permitir que as políticas sejam construídas ouvindo a real necessidade do cidadão que mora na Zona Sul, que mora na Zona Rural, que mora na Zona Leste, que mora na Zona Oeste da cidade. Então é preciso que essas pessoas tenham vez e voz nesta construção. Então, dentro desse processo, Ana Paula, houve aí uma avaliação naquele momento e hoje nós temos uma outra leitura que nós temos que respeitar e construir, principalmente nesse momento de democracia, onde nós teremos a possibilidade de escolher os nossos representantes, seja para o legislativo ou também para o executivo, é o momento que a gente possa aí esclarecer e buscar mostrar todo o trabalho que foi feito. Nós estamos hoje aqui com o pré-candidato à Prefeitura de Poços, professor Flávio Faria, e quem vai fazer uma pergunta para você agora, professor, é o doutor André Rosseto. Por favor, doutor.
Boa tarde, meu nome é André, sou cirurgião dentista na cidade de Poços. A minha pergunta vai para o professor Flávio. Qual é o projeto direcionado à educação para os próximos anos? E referente à retomada de aulas das crianças frente à pandemia, existe já algum projeto em andamento? Essa é a minha pergunta. Doutor André, muito obrigado pela pergunta. Já existem alguns encaminhamentos a nível federal e a nível estadual orientando essa retomada. E em Poços foi criado um grupo de trabalho, onde esse grupo de trabalho, com representantes inclusive do sindicato, está discutindo de forma exaustiva os caminhos que serão adotados pós esse processo aí de pandemia, ou digamos aí essa retomada durante a pandemia, claro que dentro de todo um procedimento sanitário que dê segurança para as pessoas. Então, nesse momento, hoje, há um comitê, há um grupo de trabalho discutindo essa questão em nosso município, levando em consideração as orientações estaduais e também federais. Professor, estima-se que você terá, em média, 54 segundos de tempo no horário eleitoral gratuito. Como é que a sua campanha pretende trabalhar dentro desse período, vamos dizer assim, exíguo de tempo, professor? Eu creio que grande parte dos candidatos terão algo em torno de 1 minuto, 50 segundos, 45, uma outra coligação algo em torno de 2 minutos, mas faz parte do processo e nós precisamos aí buscar dentro dessa possibilidade, usando também a TV, mas também trabalhando dentro da rede social, mostrando aquilo que é possível construir democraticamente para a nossa cidade, buscando aí apresentar nossas ações para as diversas áreas do município de Poços de Caldas, seja na saúde, seja na educação, seja na área de geração de emprego, seja na área de cultura. Então é preciso aí explorar muito a rede social. Eu creio que essa eleição também, a rede social vai ser um grande diferencial para estar apresentando a nossa forma de trabalhar e também o que nós fizemos durante toda essa caminhada nossa, essa trajetória nossa, para que a população tenha conhecimento do nosso trabalho. Olha, nós vamos para um primeiro bloco, um intervalo, hoje com o nosso convidado aqui, o professor Flávio Faria, pré-candidato à Prefeitura de Poços de Caldas. Daqui a pouquinho, então, a gente volta, tem muita gente para formular pergunta para o professor. Enfim, vai ser uma sequência bacana também no programa. Até já. O Hospital Poços de Caldas é referência regional em assistência hospitalar. Possui equipamentos modernos, serviços exclusivos, além de corpo clínico altamente capacitado e focado no cuidado e segurança do paciente. Climep Total. Felicidade é no Super Vale Supermercados. Aqui você encontra tudo o que precisa. E em setembro, o Super Vale comemora 37 anos com muitas ofertas e prêmios para você, porque aqui você já sabe. As frutas e verduras são sempre fresquinhas. A carne é de alta qualidade. E o pão é uma delícia. Nossas 4 super lojas estão em toda a cidade. Centro, Zona Oeste e Zona Sul. Vem pro Super Vale, você também. Muito bem, nós estamos de volta. Nosso convidado hoje, o professor Flávio, candidato a prefeito, né, pré-candidato, na verdade, ainda, à Prefeitura de Poços de Caldas. O professor Flávio gentilmente atendeu o nosso convite aqui. Professor, tem uma pergunta de uma web espectadora nossa, é a Vera Lúcia Pereira. Está na tela aí a pergunta dela. Boa noite, professor Flávio. Boa noite, Ailton. Quais são os gargalos a serem resolvidos em relação ao trânsito, professor? Vera, sem dúvida alguma, muito obrigado pela participação, mas em relação ao trânsito, é muito importante, a gente não pode trabalhar no achômetro. É fundamental
a construção de um plano de mobilidade urbana que seria também fundamental para nortear a licitação do transporte público em nosso município, para que possamos ter uma dimensão da política em relação a trânsito em nosso município. Não é possível se discutir trânsito sem ter aí um estudo técnico de viabilidade, avaliando com especialistas e buscando construir algo que possa, no curto, médio e longo prazo, trazer benefícios para a nossa sociedade. Então, sem dúvida alguma, é necessário um plano de mobilidade urbana para que se possa pensar a nossa cidade em relação ao trânsito. A gente tem problemas seríssimos, né, Bruno? Inclusive, os acessos aí para a Zona Oeste, né, sempre muito horário de pico, né, complicado. Né? A cidade cresceu muito, né, só Ailton? E é preciso, esse crescimento tem que ser um crescimento ordenado e planejado. Para que as coisas possam acontecer, garantindo aí de condições básicas para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Eu creio que é interessante destacar que nós tivemos, por exemplo, pessoas que foram futuristas. O próprio Assis Figueiredo, o planejamento da área central de Poços de Caldas é algo que nós temos que destacar. Poucas cidades têm, né? Exatamente. O senhor que viaja muito, conhece muitas cidades. Poucas cidades têm aí um planejamento da área central que Poços de Caldas tem. Então nós temos que ter também essa mesma filosofia, essa mesma forma de planejar e pensar a nossa cidade a curto, médio e longo prazo, mas dentro de um projeto que possa aí trazer consistência nas decisões administrativas da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Olha, tem outra pergunta aqui da Claudete Marinho. Está cumprimentando você, Flávio, e dizendo que é sabido que a nossa prefeitura está praticamente falida, segundo ela aqui, com essa pandemia, as férias de funcionários ficou para pagar em dezembro, bem como horas extras e depósito no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Lembrando que em dezembro também é efetuado o 13º pagamento dos funcionários, salário dos funcionários. Com isso, o governo que assumir em janeiro de 2020 terá que lidar com uma dívida muito grande, principalmente na área trabalhista, como ela está dizendo aqui, e como é que pode ser trabalhada essa questão, professor? Claudete, obrigado pela participação. É claro que a situação financeira do município ela não é confortável, é uma situação que nos últimos anos a própria comunidade tem percebido essas dificuldades, essas limitações. Em alguns momentos o DME tem sido aí um agente importantíssimo nesse processo, quando se retiram os recursos que a prefeitura tem direito, como lucros, né, como dividendos lá do DME, e utiliza para ajudar no caixa geral da prefeitura, que também não vejo nada de errado nesse sentido, mas é preciso, dona Claudete, um grande planejamento, porque nós temos aí uma dívida consolidada que vem crescendo muito aí nos últimos anos, e isso vai ter um impacto lá na frente. É preciso também um planejamento muito grande em relação à folha de pagamento, e para que isso aconteça, é preciso uma grande eficiência administrativa, é preciso um grande planejamento envolvendo todos os servidores, potencializando, porque nós temos servidores muito capazes e que poderão contribuir dentro desse planejamento para que possamos aí melhorar a eficiência administrativa e automaticamente melhorar a situação financeira, principalmente em relação à folha de pagamento do município, que é algo muito preocupante e muito sério. Olha, tem uma pergunta também aqui, professor Flávio, acho que eu vou ler certo o nome dele, Azaf Teixeira. Está dizendo aqui, professor, gostaria de saber qual o seu posicionamento em relação à cultura de Poços de Caldas, já que, é o que ele está dizendo aqui, professor, ele está dizendo o seguinte, que ele acha que nesse momento a cultura realmente está passando por um momento complicado. Ora, Azaf, tua pergunta é muito importante. Eu não só vejo a cultura como um segmento que promove a transformação social dentro do nosso mundo, dentro da nossa sociedade, mas também vejo, Azaf, a cultura como um papel muito importante dentro da economia local. Então, dentro desse arranjo, é muito importante se potencializar a cultura nesse momento difícil que está vivendo grande parte dos artistas. Nós temos aí parado esse segmento hoje cultural. Então é preciso aí uma política agressiva por parte do poder público, mas mais do que nunca, Azaf, um momento de muita união, porque também não é só esse segmento, é um segmento que a gente merece o carinho e merece uma construção coletiva, buscando aí amenizar
o impacto dessa crise, mas nós temos situações difíceis. Eu fico preocupado demais, Azaf. Por exemplo, como está a situação hoje, Ailton, dos vanzeiros, que levam criança para a escola. Estão hoje 6 meses. Como está a situação das pequenas creches de educação infantil em nosso município particulares. Então, Azaf, são muitas as demandas, muitas necessidades, e você tem muita razão. É preciso potencializar a cultura e o poder público tem que entrar de corpo e alma nesse processo, potencializando não só a cultura, como eu falei, como algo de transformação, mas também como a cultura como um grande viés aí dentro da economia do nosso município. Ele fala, inclusive, professor, no final aqui, eu não li toda a pergunta dele, ele diz até que há um descaso da administração atual com a cultura. Ora, Azaf, eu entendo que nós temos que buscar dois viés. Um viés dentro do poder público e um viés também de tentar envolver o setor privado para que possamos potencializar a classe cultural, a classe artística nesse momento em nosso município. E eu quero deixar bem claro, Azaf, que eu reconheço, entendo e compreendo a importância e o papel de vocês dentro da nossa sociedade. E é preciso tratar com muito respeito a cada um de vocês, com muito carinho, com muita cordialidade, porque vocês fazem a diferença no dia a dia da nossa população. Uma outra pergunta aqui, professor, é do Osmar Consolini. Ele está cumprimentando a todos aqui e está fazendo uma pergunta até simples, mas é interessante, que no seu ponto de vista, o que é que Poços de Caldas tem de bom? E no que a cidade pode melhorar? Olha, Osmar, a cidade nossa é maravilhosa. Eu costumo dizer que tudo que tem nessa vida devo a essa cidade, a cidade que nasci, uma cidade que cresci, que tem família, que tem filha, que tinha esposa que chegou a falecer em 2018. É uma cidade que nós temos um carinho imenso, uma cidade que tem um clima maravilhoso, que tem recursos naturais, uma cidade que o turismo, as pessoas vêm para cá, não é porque tem uma política agressiva de turismo, é porque as pessoas gostam, quem conhece volta para Poços de Caldas. Então a cidade é uma cidade maravilhosa na área de saúde, somos referência na parte cardiológica, referência na parte oncológica, temos bons hospitais privados, temos boas universidades públicas e privadas em nosso município. Então a cidade é maravilhosa. O que nós precisamos, Osmar, é construir políticas macro em nosso município, pensando aí na nossa cidade lá na frente. Então é importante aí envolver todos os segmentos para que possamos pensar em ações importantes desde a saúde, na educação, na área de habitação, na área de mobilidade, na área ambiental, na área do nosso aterro sanitário, na área de esgoto. Então nós precisamos pensar numa política macro para que possamos avançar aí cada vez mais na qualidade de vida do povo de Poços de Caldas. Outra pergunta é do Gerson Pereira Filho. O Gerson está cumprimentando você, professor, dizendo perseverança na trajetória. Como professor, qual a opinião sobre o retorno presencial imediato às aulas, como tem sinalizado o governo estadual? O que o senhor pensa? Professor Gerson, sou contrário a isso. Por quê? Primeiramente, qual garantia que eu tenho que colocando as nossas crianças, nossos jovens em sala de aula, eu não posso estar contribuindo para o avanço da pandemia? Qual garantia que eu tenho em relação à questão? Creio que o governo do estado não tem essa garantia, porque nenhum governo nesse momento tem essa garantia. E segundo ponto, o professor vai contratar mais professores? Eu vou ter professor para dar aula presencial e também vou ter professores para dar aula remota, porque também existe essa possibilidade do aluno também estar assistindo em casa, para aquele que não quer ir para a sala de aula. Então eu creio que há uma precipitação nesse sentido, é preciso muita cautela, muito equilíbrio, muita tranquilidade, para que a gente possa retornar às aulas, mas com segurança das nossas crianças, dos nossos professores, daquelas pessoas que vão atuar direto ali na ponta. Então não se pode pensar num retorno por retornar. É preciso retornar com cautela e com segurança para todos os agentes envolvidos aí no processo educacional. O professor Flávio, que está conosco, é pré-candidato à Prefeitura de Poços de Caldas, e quem vai formular uma pergunta para você agora, professor, é o Guilherme Henrique dos Santos. Por favor, Guilherme.
Professor Flávio, nós temos visto muitos funcionários públicos insatisfeitos com a atual administração. Eu gostaria de saber do senhor, caso seja eleito, o que o senhor pretende fazer de diferente para essa classe, quais seriam as melhorias, visto que o senhor teve aí no mandato anterior como vice e pouco se viu a respeito. Guilherme, obrigado pela pergunta. Guilherme, é importante destacar que a Prefeitura, com mais de 6 mil servidores, e esses servidores têm um papel fundamental na vida do nosso município. Quando eu falo, por exemplo, de educação, eu estou falando de mais de 3.200 profissionais, desde o professor, a merendeira, ao auxiliar administrativo, que estão lá no dia a dia das nossas escolas. Hoje a rede municipal, ela tem em torno de 18.378 alunos matriculados. Então nós estamos falando de uma rede municipal gigantesca, desde a educação infantil até o ensino médio. Na educação, na área da saúde, nós temos grandes unidades de saúde na atenção básica, são 34 unidades básicas de atenção básica, unidades em nosso município, e isso, Guilherme, demonstra a importância de cada um desse segmento na vida da nossa população. E quando nós, Guilherme, criamos a oportunidade ao nosso servidor, ele faz a diferença. Eu vou te dar exemplo para você, Guilherme. Quando eu estava na secretaria, nós, através dos sindicatos contabilistas, desde 2016, eles diziam, Sr. Ailton, que era importante, que era necessário melhorar o atendimento ao setor produtivo. Por quê? Para mim abrir uma empresa, eu ia na Secretaria da Fazenda, eu ia no planejamento, eu ia na vigilância sanitária, eu voltava no planejamento, eu ia nos serviços públicos, eu ia no Demutran. Então ficava um ping-pong para alguém que queria ter um investimento em nosso município. O que nós fizemos? Nós convidamos aquelas pessoas das diversas secretarias que colocam a mão na massa, que entendem do assunto. Eles fizeram um diagnóstico. E, posteriormente, apresentaram uma solução. Isso se transformou no Poços Fácil Empresa, que está ali na rua Marechal Deodoro, na Avenida Marechal Deodoro, que permitiu uma desburocratização ao serviço. Tem que avançar, mas tem. Hoje esse Poço Fácil ficou com a Secretaria da Fazenda, mas foi uma ação e uma demonstração clara do papel e da importância do servidor na transformação das políticas públicas. Então é preciso, sim, Guilherme, construir coletivamente, dando vez e voz ao servidor, para que ele possa nos orientar e ajudar na eficiência desse serviço. Vou dar exemplo, na atenção básica, os agentes de saúde, de DEMIA, eles têm um papel fantástico, gigantesco e robusto na nossa saúde, porque nós temos que buscar uma saúde preventiva. E essas pessoas que estão na ponta ali, eles podem fazer diferença. Para que isso aconteça, é preciso conversar com essas pessoas, é preciso construir com essas pessoas, para que possamos ter políticas públicas sintonizadas para atender a nossa comunidade. E o servidor, ele deve ter um papel de protagonismo nesse processo. Olha, a Juliana Gandra está também aí para fazer uma pergunta para você, professor. Juliana, por favor. Boa noite a todos. Ailton, Flávio, muito boa noite. Muito obrigada pela oportunidade de fazer essa pergunta. E, Flávio, na verdade, é uma pergunta que vai acabar englobando mais de uma questão. Você era um grande defensor do meio passe, que foi até uma luta que eu pude acompanhar de perto, e também do Postos na Linha. E aí eu queria saber o que aconteceu para que não prosperasse tanto o projeto do meio passe e o trem turístico daqui da cidade, quanto o porquê que isso aconteceu, de não ter prosperado. E muito obrigada, é isso. Juliana, obrigado pela simpatia, obrigado pela participação. E destacando, Juliana, em relação ao meio passe, a minha luta é histórica. Porque quando eu estava no Diretório Acadêmico de Administração da Autarquia Municipal de Ensino, e naquela época o prefeito era o Luiz Antônio Batista, e nós não tínhamos o meio passe para os alunos da autarquia, Sr. Ailton. E nós conseguimos, na construção, naquele momento, com então, na época, o prefeito Luiz Antônio Batista, avançar e tornou-se uma realidade o meio passe para os alunos da autarquia. Quando virei vereador,
também foi uma bandeira, uma cobrança legítima por parte dos alunos, porque o meio passe escolar, ele atende às escolas públicas do ensino fundamental e ensino médio, seja estadual, seja municipal, como também os professores, os alunos da autarquia, mas não contempla as outras instituições de ensino superior do nosso município. Essa foi uma bandeira que nós discutimos exaustivamente, inclusive com o vereador, nós pontuamos muitas questões nesse sentido, e na atual administração houve aí um compromisso assumido pelo prefeito, que estaria colocando isso dentro da licitação do transporte coletivo, e isso não aconteceu. Mas o professor Flávio Juliano, abandonou a questão referente aí ao transporte do meio passe para os alunos do ensino superior do nosso município. Em relação à linha férrea, Juliana, eu continuo sendo defensor, inclusive está no nosso plano de governo, que vai ser protocolado até amanhã, e no nosso plano de governo, Juliana, contempla, e nós defendemos com muita maestria, mas dentro de uma perspectiva. No primeiro momento, o Caruso, que foi um grande defensor dessa questão, composto na linha, no primeiro momento era através de um recurso federal. Quando se cogitou das Olimpíadas no Brasil, o governo federal naquela época liberou, através do Ministério do Turismo, uma linha de financiamento de recursos para incentivar o retorno de trens turísticos, tentando aí capitalizar para as pessoas que viriam aí para o Brasil, né, participar aí, acompanhar esses eventos esportivos que estariam acontecendo no nosso país. Isso não foi possível através do município. Posteriormente aconteceu aí um convênio que foi assinado com o governo do Estado. Esse convênio com o governo do Estado, com a Codemig, viabilizava a construção de uma linha férrea aí até a CBA, até a Mogiana, mas isso também não prosperou, que o convênio foi cancelado, mas eu fiz questão de defender, e até enviei um ofício para o Caruso, defendendo junto ao governo do Estado e também junto ao deputado federal Odair Cunha, a intercessão para que pudesse prorrogar esse contrato em relação à linha férrea. Isso não aconteceu, mas defendemos com maestria as duas ações por entender a importância delas para a nossa cidade. No caso da linha férrea, também o Caruso tem essa mesma compreensão, a Prefeitura não tem recursos para colocar nesse sentido. Então, se não tiver aporte aí, seja federal ou estadual, nós não conseguimos viabilizar. Mas tendo aí essa parceria com o governo do Estado ou o governo federal, será, sem dúvida alguma, uma ação muito importante aí para a Poços de Caldas. Olha, quem vai fazer uma pergunta, quem está fazendo uma pergunta aí é o Juliano Francisco. Ele está dizendo o seguinte, está na tela inclusive, ó. Boa noite a todos. Ele diz assim, o seguinte: sabemos dos desafios de 2021 e que teremos uma administração enxuta, é o que ele está dizendo. Como é que o professor Flávio vê a questão dos investimentos na área social? Juliano, sem dúvida alguma vai ser um momento muito difícil, teremos grandes dificuldades e grandes desafios a partir de 2021. Todos os municípios brasileiros, né? E principalmente Poços, nós temos aí uma grande referência, principalmente na área social. Eu até gosto de destacar essa referência, que nós temos diversas entidades, inclusive os vicentinos, né, que fazem um trabalho em Poços de Caldas que coloca Poços num patamar que muitos municípios do Brasil não chegam em relação às políticas sociais, muitas delas feitas por setores privados da nossa sociedade. E, em alguns casos, muitos com parceria com o poder público. E isso tem um grande diferencial. O que nós precisamos, Juliano, é dentro de um planejamento racional, um planejamento que possa envolver esses segmentos aí e buscar, de forma muito racional, uma contenção de gastos sem trazer impacto ou sem aumentar impostos, ou sem reformas, por exemplo, fiscais que possam trazer dificuldades para a nossa sociedade. O povo não aguenta mais impostos. O povo não aguenta mais reformas aí que possam trazer prejuízos aí ou mais cobranças para a nossa população. O que nós precisamos é melhorar a nossa eficiência administrativa. Eu vou dar exemplo. Eu tenho uma secretaria que gasta 200 milhões. Se eu conseguir, através de um planejamento, reduzir em 5% no primeiro ano os gastos da secretaria, mantendo a qualidade dos serviços, eu estou dizendo, Juliano, que eu consigo economizar 10 milhões de reais.
10 milhões de reais numa crise financeira e orçamentária, sem dúvida alguma, eu vou conseguir melhorar a estrutura de uma creche, investir num telhado de uma escola, melhorar o muro de uma escola, investir nas políticas sociais. Então vai ser preciso muito planejamento, envolvendo todos os servidores, potencializando os servidores e buscando, Juliano, ações que possam garantir e avançar as políticas sociais do nosso município, mas através de um bom gerenciamento das contas públicas. Olha, nós temos aqui também uma pergunta da Cissa Maria Cecília, está na tela, e ela fala sobre o transporte coletivo. O que ela diz é o seguinte: com a morosidade do novo processo licitatório e com o contrato emergencial em vigor, que segundo ela dá brechas para que os horários sejam alterados, deixando a população sem um transporte coletivo, qual que seria a posição do professor Flávio sobre isso? Cissa, obrigado, tem um carinho muito grande. A Cissa, nós fomos vereadores aí em 2009 a 2012, né? Então a gente tem um respeito, uma cordialidade muito grande no trato. Obrigado pela pergunta. O transporte coletivo em nosso município é algo muito importante, muito sério, com esse processo licitatório. O processo licitatório está um pouco embolado, e isso é muito ruim, porque gera uma insegurança para os colaboradores da empresa e, ao mesmo tempo, está trazendo transtornos, inclusive, para a população em relação à superlotação. Então, o que faltou um grande planejamento lá atrás, pensando desde 2017 essa licitação. Seria necessário que isso ocorresse, que isso acontecesse, para que as coisas pudessem acontecer de forma muito tranquila, serena e dentro dos prazos. Isso não aconteceu, agora está essa situação meio embolada, mas vai ser necessário, sem dúvida alguma, uma readequação aí, porque não se pode aí, principalmente, Cissa, nesse momento do Covid, está transportando a população com ônibus superlotados. E isso você está criando aí um espaço de propagação da pandemia. Então é preciso, sem dúvida alguma, o bom senso do poder público, construindo aí com a empresa ações que possam resolver essa situação e dar qualidade e tranquilidade e segurança para a população, para os usuários do transporte público em nosso município. Olha, outra pergunta é do Marcelo Ribeiro Ricciardi. Ele está aí para formular uma pergunta para você, professor. Vamos lá. Olá, aqui quem fala é Marcelo e eu queria saber a respeito do monotrilho, essa estrutura que já está há tantas décadas abandonadas aí na Avenida João Pinheiro. A atual gestão conseguiu retomar aí a posse dessa estrutura junto aos antigos proprietários e falou-se também até numa parceria com uma empresa alemã para poder reerguer esse equipamento, recuperá-lo para poder fazer uso como transporte público, até como transporte turístico. Eu queria saber do candidato se isso é realmente possível, se você acha que isso é viável e se pode ser aplicado aí dentro dos próximos 4 anos, porque acho que a população em geral desconfia que ele possa ser reutilizado mais uma vez. Então, um grande abraço para você, boa praça, gente boa. Eu até você que é professor de história, seria um cavalo de Troia esse presente aí, professor? Só eu me recordo quando foi feita essa discussão da devolução, né, para o município. Eu creio que naquele momento seria importante um estudo de viabilidade para que pudesse o próprio município avaliar o que estaria recebendo por parte da concessionária, para que pudesse aí buscar alternativas e também ter ciência se o município teria ou não teria condições de dar uma resposta à altura da demanda. Ocorreu que foi feita uma devolução, posteriormente houve esse anúncio, eu não participei de nenhuma reunião, eu não conheço as pessoas dessa empresa, eu vi o pessoal, tive um contato vendo no gabinete ali, mas eu não tenho acesso a esse estudo de viabilidade, e eu acho que seria muito bom que de fato uma empresa assumisse o monotrilho, mas é preciso ter conhecimento do estudo de viabilidade para saber se de fato tem viabilidade, porque pensa comigo, só Ailton, eu tenho uma empresa que assuma o monotrilho, ele vai aqui do terminal de linhas urbanas até a rodoviária. Será que nós teremos aí, a empresa que assumir, ela vai ter um ganho real com isso? Será que vai ser, do ponto de vista financeiro, algo que tenha sustentação? Eu não sei, eu não tenho esses documentos, eu não tenho esses dados, Marcelo. E a sua preocupação é legítima.
A empresa alemã fez esse anúncio aí com o executivo, mas de fato, até agora eu não vi nenhuma ação real e concreta e também não tive acesso a esse estudo de viabilidade para compreender se de fato o retorno do monotrilho seria algo que poderia acontecer e que tivesse, por exemplo, empresas interessadas de forma real e concreta para viabilizar. Porque se não tiver uma empresa ali, o que o município pode fazer? Vai implodir? Eu fico imaginando o custo para implodir e remover todo esse material. Então não é uma situação fácil, não, principalmente no momento que o município não tem essa disponibilidade de recursos. Muito bem, nós estamos aqui com o professor Flávio Henrique Faria, da Rede Sustentabilidade, pré-candidato à Prefeitura de Poços de Caldas. Nós vamos para um intervalo, daqui a pouquinho, mais perguntas, os nossos web espectadores interagindo aqui também. Aguarde um pouquinho só. O Hospital Poços de Caldas é referência regional em assistência hospitalar. Possui equipamentos modernos, serviços exclusivos, além de corpo clínico altamente capacitado e focado no cuidado e segurança do paciente. Climep Total. Felicidade é no Super Vale Supermercados. Aqui você encontra tudo o que precisa. E em setembro, o Super Vale comemora 37 anos com muitas ofertas e prêmios para você, porque aqui você já sabe. As frutas e verduras são sempre fresquinhas. A carne é de alta qualidade. E o pão é uma delícia. Nossas 4 superlojas estão em toda a cidade. Centro, Zona Oeste e Zona Sul. Vem pro Super Vale, você também. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o professor Flávio Henrique Faria. Repito, ele é pré-candidato à Prefeitura de Poços de Caldas pela Rede Sustentabilidade. Eu tenho uma pergunta aqui, professor, para formular para você. A sua chapa, que é chamada Para a Esperança Renascer, vai lançar uma coligação com 23 candidatos à vereança em Poços de Caldas. Inclusive, eu tenho informação que são 8 mulheres e 15 homens, né? Somando aí os candidatos da Rede Sustentabilidade e os do PSB. E que você que já foi vereador, né, evidentemente, num partido que atualmente até só tem um representante na Câmara Municipal, se eleito, professor, como é que você pretende travar relações com o Legislativo, já que a maioria dificilmente vai estar do seu lado? Eu não vejo nenhuma dificuldade em relação do Executivo com o Legislativo. Primeiramente, porque o Legislativo está ali para defender o interesse da sociedade, o interesse do povo. E todas as ações do poder público, do Executivo Municipal, que forem trazer benefícios para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, eu não creio que terá hoje ou no futuro nenhum vereador que votará ou fará objeções a projetos importantes para a nossa querida Poços de Caldas. Então não vejo nenhuma dificuldade no trato do Executivo com o Legislativo. E falo de forma muito tranquila, porque nós temos uma equipe muito bacana no Legislativo de profissionais que são muito técnicos, que contribuem muito para o avanço das políticas aí dentro do Legislativo e, ao mesmo tempo, o vereador está ali para representar a nossa sociedade e vejo que o diálogo será constante, independentemente. Eu acho que essa questão de ter maioria, isso aí não é um Congresso Federal que você tem 513 deputados, uma Câmara de Vereadores, de 15 vereadores, que pessoas que estão inseridas no nosso contexto, pessoas que estão inseridas com as dificuldades do nosso povo. O que nós precisamos é ter união para avançar e buscar construir ações em prol do povo de Poços de Caldas. Então, essa questão da maioria e da minoria, quando é um projeto justo, correto e legítimo, eu não vejo nenhuma objeção por parte do Legislativo em tentar obstruir ou atrapalhar. Isso aí eu creio que nunca vai acontecer. Olha, um empresário, o Marcos, está aí através de um vídeo também para formular uma pergunta para você. Vamos lá, Marcos. Olá, meu nome é Marcos, eu sou empresário, Poços Caldense, atuante com as empresas aqui em Poços de Caldas, a maioria relacionada à área de prestação de serviço. Então eu tenho uma preocupação muito relacionada à área de indústria.
Eu queria saber dos pré-candidatos em relação à fomentação de indústrias aqui em Poços de Caldas, trazer mais indústrias, quais as ações que os senhores pré-candidatos iriam propor ou têm o interesse de propor para Poços de Caldas para aumentar o número de indústrias? Tendo em vista que temos um distrito industrial relativamente grande, com espaço, com lotes disponíveis, porém com poucas empresas. Quais as ações que os senhores tomariam para melhoria e fomentação da indústria aqui em Poços de Caldas? Generalizou, né, em relação a vocês, pré-candidatos, mas a gente gostaria de saber exatamente a resposta do professor Flávio. Em relação ao setor industrial em Poços de Caldas, o nosso distrito, Marcos, ele foi criado, foi adquirido da Codemig em 2002. Posteriormente houve doações de várias áreas. Nós temos uma lei, a 8602, que é o Avança Poços, que permite a doação de áreas no distrito para empresas interessadas em investir em nosso município, seja elas empresas dentro de Poços de Caldas ou fora de Poços de Caldas. Dentro desse processo do Avança Poços, Marcos, houve doações no passado. Nós tínhamos áreas que foram doadas em 2005, 2004, que ainda não tinha viabilizado. Então foi feito todo um trabalho de forma respeitosa, um trabalho ouvindo o setor empresarial do nosso distrito, e com isso conseguimos avançar muito no distrito. Cada governo, cada gestão que passou, Marcos, buscou dar sua contribuição, com suas dificuldades, suas limitações, mas creio que hoje nós temos um distrito robusto, um distrito hoje que está avançando muito em relação à nossa economia, em relação à política industrial em Poços de Caldas. E como que nós operamos isso, Marcos? Uma das questões que você falou que é prestador de serviço. Uma das questões que a gente observou muito aí, que as pessoas nos procuravam, era a dificuldade de vender para empresas de Poços. De repente a empresa de Poços comprava de uma empresa de fora. Foi quando, Ailton, nós conseguimos viabilizar, desde 2017 trabalhamos com isso, e o Sebrae, a FIENG foram grandes parceiros, e quando viabilizou a rodada de negócios em nosso município. A rodada de negócios ela aconteceu no Palace, nós tivemos 200 empresas participando e houve uma movimentação levantada pelo Sebrae de algo de 195 milhões de reais. O que aconteceu nessa rodada, Ailton? O senhor colocava quem quer vender e quem precisa comprar. Então colocou comprador e vendedor juntos, e isso foi muito importante. Então nós precisamos, Marcos, não é só vender postos para fora. Hoje o distrito está organizado, então com isso nós vamos conseguir avançar para novas empresas, mas precisamos acertar a CND hoje do município, porque sem a CND eu não consigo doar a área. Porque na hora que a empresa vai fazer a transferência do lote lá no cartório, o cartório existe a certidão negativa de débitos. Quando a prefeitura não tem, com isso você não consegue fazer a transferência. Então você não pode trazer uma grande empresa nesse momento e discutir com ela a vinda para Poços, porque você vai, digamos, queimar cartucho, né? Eu não posso fazer a transferência nesse momento. Mas é preciso aí, sem dúvida alguma, potencializar e potencializar também, Marcos, as nossas pequenas empresas. Eu vou dar exemplo para você. O nosso sonho, o nosso trabalho, e está no nosso plano de governo, é a criação no nosso mini-distrito de um setor de confecção. Por quê? O setor de confecção, Marcos, é um setor que ainda utiliza muita mão de obra. Então nós precisamos potencializar as empresas que atuam em nosso município e também as empresas que poderão vir para Poços de Caldas atuar no setor de confecção, gerando um grande número de empregos em nosso município. Também temos uma outra ação importante, que é a criação de uma política municipal na área de tecnologia e inovação, buscando essas empresas pequenas, mas que têm um grande caráter de tecnologia e inovação, que poderá criar aí um espaço importante no nosso município, contribuindo com impostos e também com a geração de emprego. Então nós temos algumas ações que serão apresentadas durante aí a nossa campanha a partir do dia 27. Olha, tem uma pergunta também, professor, da jornalista, companheira nossa, a Neuza Reis. Neuzinha, fica à vontade aí para fazer a pergunta para o professor Flávio. Boa noite, Ailton. Boa noite, Flávio. Um dos grandes problemas que o futuro prefeito deve enfrentar é com a certidão negativa de débito. E parece também que deve enfrentar problemas com os precatórios. Como você pretende resolver essa questão, essas duas questões? Boa noite.
Você falava exatamente nesse assunto, mas é a pedra no sapato, a CND, né? Sem dúvida alguma. Isso aí aconteceu um atraso em pagamentos do INSS e com isso a situação se complicou. Hoje não tem a CND e isso até inviabiliza. Até uma emenda parlamentar você não consegue viabilizar se você não tiver a CND. Então é uma situação muito complicada, Nilson, e também em relação à questão das precatórias, que são as ações trabalhistas que vão ali entrando ali os pagamentos e o município tem que efetuar o pagamento dessas ações. O que é preciso, Nilson, nesse momento é ter um levantamento, um diagnóstico real dessa situação. Tá? E nós vamos precisar, Nilson, uma eficiência administrativa. Eu vou te dar exemplo claro que tem que se fazer, Nilson. Um dos exemplos. Eu não posso aumentar impostos. Isso não tem como, o povo não aguenta mais. Então isso está descartado. Mas vou dar exemplo só, Ailton. Nós temos hoje aí uma saúde que tem um orçamento que ultrapassa os 210, 215 milhões de reais ano. A saúde hoje ela tem algumas dificuldades. Vou dar exemplo ao senhor. Levantamento aí, desde quando eu era vereador, algo em torno de 25%, 30% dos exames se perde. Se perde porque o paciente ele não procura o exame ou porque o paciente está com o exame e não consegue marcar com o médico. Isso é um caso grave. Ou consultas que você contrata e a consulta, muitas vezes o paciente, por algum motivo, ele não tem dinheiro para pagar o transporte com um especialista, ele acaba não indo naquela consulta. Então você tem um gargalo importante que precisa você equacionar esse gargalo. E é preciso, por isso que o pessoal da atenção básica terá um papel muito importante também na saúde. A qualidade da saúde ela tem que avançar cada vez mais, mas é preciso ter uma eficiência. Então, esses gargalos a gente vai ter que construir coletivamente para ter reduções orçamentárias e, posteriormente, financeira, e com isso ter uma gordura para fazer esses investimentos. Mas, antes de tudo, é preciso ter uma real situação, uma real visão da situação financeira do município em relação à CND, em relação às precatórias, em relação aí a dívidas com fornecedores, para que possamos aí planejar e buscar essa construção para uma resposta rápida e eficiente em relação a essa questão que foi demandada pela Neuza Reis. Um grande abraço para você, Neuza Reis. Olha, o Sebastião Neri está fazendo uma pergunta aí. Flávio, o que você faria para a área rural, segundo ele aqui, porque nós estamos vendo que ela está abandonada? Ô, Sebastião Neri, uma das questões da zona rural, eu sempre costumo dizer, a população, elas pedem muito pouco, elas pedem infraestrutura nas estradas rurais, ela pede uma escola que tenha uma condição adequada de atender os seus filhos, os seus netos, suas crianças, ele pede lá um postinho de saúde que funcione bem. Então, o que nós precisamos é criar uma equipe de patrulha rural dentro da SEDET. Ela existe, mas dentro da SEDET, para que possamos aí dar celeridade no atendimento, inclusive a entrada de propriedades, porque a zona rural, uma propriedade, ela gera recurso para o município, ela gera emprego dentro do município, então nós precisamos olhar o produtor rural como um grande parceiro do poder público. E para que isso aconteça, é preciso um olhar bacana por parte do prefeito, para que as coisas possam acontecer. Então nós defendemos muito para que isso aconteça, inclusive potencializando a agricultura familiar através de políticas aí, inclusive criando um PA municipal, que serão ações importantes para fortalecer a nossa área rural, que é uma área que merece todo o nosso carinho e o nosso respeito. Olha, quem vai perguntar para você também aqui, está na tela, é o Marcos Matavelli. E está cumprimentando você, Flávio, e está perguntando o seguinte: existe alguma alternativa concreta para liquidar a dívida do IASM? Olha, a situação do IASM é uma situação muito delicada, inclusive o município reconheceu aí a dívida através de uma confissão de dívida em relação a parcelamento dessa dívida, mas é preciso, Marcos, muita cautela. É preciso aí inclusive está no nosso plano de governo, nós temos que montar uma equipe de contador, advogado, a direção do IASM, e nós precisamos avaliar a situação do IASM. Nós precisamos potencializar, o IASM é muito importante para o servidor, o IASM tem um papel fundamental na saúde do nosso servidor, mas é preciso a gente sentar e buscar uma alternativa real. Nós temos que enfrentar a dificuldade. Para enfrentar essa dificuldade, é preciso um levantamento de todos os gargalos e as dificuldades do IASM e buscar construir ações reais,
efetivas, mas precisamos encarar. Não dá para ficar fingindo que não existe dificuldades em relação ao IASB. Existem grandes dificuldades e é preciso enfrentar essas dificuldades e buscar uma alternativa concreta para que o servidor não tenha esse serviço penalizado. Quem vai perguntar para você também, professor? Colega meu de profissão, o Paulinho Figueiredo. Vamos lá, Paulinho. Boa noite, Ailton. Boa noite, professor Flávio. Eu gostaria de saber do senhor, professor, o que o senhor tem em mente para as indústrias de Poços de Caldas. Nós sabemos que o comércio de Poços de Caldas recebeu aí várias empresas, mas a indústria que traz uma arrecadação maior para o município realmente está há muito tempo sem vir indústrias de peso aqui para Poços de Caldas. Então, eu gostaria de saber, no programa de governo do senhor, o que o senhor teria a respeito das indústrias. Mais ou menos você já respondeu. Você quer dissertar mais alguma coisa? Só para Paulinho, assim, obrigado pela participação. É importante, Paulinho, observar que o nosso distrito tem algumas indústrias importantes. Eu vou dar exemplo para você, a última indústria, eu até no intervalo comentava com o senhor Ailton aqui, que é a Lamesa do Grupo Honor, que são 100 milhões de investimento em nosso município, uma perspectiva até conservadora de ICMS no montante de 16 milhões de reais, e uma geração de emprego, algo em torno de 120 empregos inicial, com o potencial a chegar a 300 empregos. O que acontece, Paulinho, é que nós temos aí que ponderar que a vinda de uma grande empresa para Poços de Caldas não é só pela beleza de Poços de Caldas, porque Poços de Caldas ela tem um grande diferencial. É uma cidade bonita, acolhedora, com um grande sistema de saúde público e privado, um grande sistema na área de educação, uma cidade maravilhosa. Mas é importante se destacar que a vinda de uma empresa para Minas Gerais, ela passa por um incentivo de CMS. Então, uma empresa não vem para Poços de Caldas sem o incentivo de CMS. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que tem pesado muito, Paulinho, é a logística. Nós estávamos discutindo, eu posso falar aqui, só... Tranquilo. Havia uma empresa que a gente estava discutindo e posteriormente com essa preocupação de CND não foi possível, ela foi para Cambuí, na margem ali da Fernão Dias. E eu até conversava muito com algumas pessoas do ramo de transporte. Essa empresa estava muito propensa a vir para Poços de Caldas e até pensou em comprar uma área. Era um investimento de 42 milhões de reais. Ocorre que ela precisa muito de transportar os seus produtos. Ela usa muita carga seca. E foi feito um levantamento. O custo do frete na Fernão Dias, ela teria um valor aí de 40% a 35% abaixo em relação a Poços de Caldas. Então, existem alguns diferenciais, Paulinho, que acabam muitas vezes dificultando. E isso é muito preocupante. Então, nós temos que construir ações de empresas que, de repente, a procura vai ser mais para São Paulo, mas aí para São Paulo você tem um problema do pedágio que é mais caro. Então, é preciso construir, juntamente com o governo do Estado, ações que possam trazer empresas, mas que possam também resolver ou pacificar o custo operacional para a instalação em Poços de Caldas. Professor, eu tenho uma pergunta aqui, eu não vou interpretá-la, vou lê-la, porque é até meio complicado aqui para eu entender direitinho. Porque na audiência pública, na Câmara Municipal, a respeito da implantação das escolas cívico-militares em Poços de Caldas, em novembro do ano passado, o professor Tiago Mafra acabou criticando publicamente, porque você também é professor e não teria se pronunciado sobre o assunto, pois também é o vice-prefeito, e a ex-secretária de Educação, Flávia Vivaldi, que é do seu partido, abandonou o cargo devido à decisão do prefeito, segundo ele aqui, em aderir ao programa, né, do seu partido. Se o senhor for eleito, vai levar em frente esse projeto ou vai abandoná-lo? Olha, só para destacar, é uma discussão, a gente tem que ser muito propositivo, né? Essa discussão em relação à escola civil militar, o que aconteceu? Você tinha todo um procedimento que você tinha que seguir.
E a administração municipal ela não fez. Eu vou dar exemplo. Um dos pontos que estabelecia é que você tinha que ter uma consulta à comunidade escolar para saber se aquela escola poderia ou não ser ofertada como uma escola para participar do projeto. Então as etapas não foram cumpridas. Quando mandou o ofício, de forma protocolar, com todo respeito, eu creio que foi uma discussão, de repente, para polarizar o debate. Olha, eu sou contra, eu sou a favor, aí tudo bem, é uma discussão nesse sentido. Mas, do ponto de vista prático, de resolutivo, pouco se poderia fazer, não se avançou. Então eu não vi naquele momento nenhuma dificuldade ou preocupação em discutir algo que de fato não se tornaria uma realidade, como não se tornou realidade, porque a Prefeitura de Poços de Caldas ela não cumpriu todos os encaminhamentos estabelecidos pelo decreto federal lá do atual presidente da República. Então, foi uma discussão desnecessária. A gente respeita, a discussão é só necessária se for para polemizar, no sentido assim, ó, eu sou a favor, eu sou contra, e colocar as ideias. Aí sim, é legítimo, é correto, é perfeito. Mas do ponto de vista prático, para resolver a situação, isso não ia acontecer, descartou. O município não seguiu as etapas ali e não teria direito, estaria excluído do processo. Muito bem, eu estou com uma pergunta aqui também do jornalista Renan Muniz, ele é assessor de comunicação da Caldense e participa conosco também aqui. Vamos lá, Renan. Boa noite, Ailton Fonseca, Flávio Faria e todos que nos acompanham. Flávio, eu já tive a oportunidade de lhe entrevistar algumas vezes e você sempre deu respostas completas, sinceras e bem explicadas. Espero que dessa vez não seja diferente. Na atual administração, você é o vice-prefeito de Poços de Caldas e o Sérgio Azevedo, o prefeito. Quais motivos levaram o senhor a lançar uma candidatura para concorrer com o Sérgio, ao invés de continuar ao lado dele? Muito obrigado, um grande abraço a todos. Renan, eu espero que eu comentei isso no início do programa, né? Nós destacamos, nós temos uma visão de construir um processo democrático, um processo ouvindo os segmentos, ouvindo a sociedade, e cada um tem um viés. Algumas pessoas têm um viés mais monocrático, eu tomo uma decisão e o resto vai seguir a minha decisão. E nós entendemos que não. Eu preciso tomar as decisões ouvindo a sociedade para acertar. Eu não posso tomar uma decisão, por exemplo, de aumentar ou fazer uma reforma num código tributário sem avaliar com a sociedade. Eu não posso aumentar um IPTU, um ITBI, sem avaliar com a sociedade, porque ela que vai ter um impacto no seu orçamento. Então é preciso, Renan, entender que nós respeitamos, mas compreendemos que a forma de fazer política é uma forma de ouvir a sociedade, como você bem falou. Eu sempre fui muito franco no que fiz. Tivemos ética, tivemos respeito, não atacamos ninguém, não falamos mal do governo, mas entendemos que o nosso processo é um outro processo. É um processo em que o povo tem que ter vez e voz nas decisões. Chega a ser uma discrepância de ideias, professor? É sim, assim, eu digo para o senhor que assim, discrepância por quê? As decisões, elas precisam ser construídas. O que eu falei para o senhor, eu preciso ter prioridades. De repente, uma praça, será que é importante? A praça, quando você pensa do ponto de vista de política pública, ela é importante. Mas será que ela resolve a situação do muro da escola Mariovide que está caindo? Será que isso é prioridade ou é a praça que é prioridade? Será que é prioridade eu ter uma política mais agressiva em relação a ajudar as crianças da educação infantil em relação às cestas básicas? Será que eu tenho uma política mais agressiva em relação a exames, a cirurgias? Então, a prioridade, quem sabe disso, é a nossa sociedade, é o nosso povo, sem demagogia. Porque o dinheiro é tão pouco, só se eu não racionalizar ele e não ouvir as necessidades e priorizar essas necessidades, eu não vou conseguir atender a nossa sociedade, eu não vou conseguir atender a população. Então, por isso é importante ouvir a sociedade, dar vez e voz a ela de forma respeitosa, de forma democrática, para que você possa planejar e tentar avançar. Porque não tem salvador da pátria. Ninguém vai chegar e vai resolver todos os problemas da nossa sociedade. Esses problemas terão que ser resolvidos paulatinamente e com a ajuda do povo. Olha, quem também está para fazer uma pergunta aqui é o nosso jornalista, inclusive aqui mesmo da Virando TV, o Rony Bispo. O Rony, fica à vontade, Rony, para fazer pergunta para o professor Flávio. Olá, Ailton, boa noite, candidato Flávio.
e também a todos os nossos amigos web espectadores que acompanham a programação da Virando TV pelo voto certo. Candidato, atualmente o senhor é o vice-prefeito dessa atual administração e lhe pergunto, já que o senhor resolveu sair candidato majoritário desta vez, lhe pergunto o que é que o senhor deixou de fazer como vice ou não conseguiu fazer como vice e pretende aí colocar em prática caso seja eleito prefeito nas próximas eleições. Obrigado, Ailton. Forte abraço e até a próxima. Obrigado. Fica à vontade. Rony, obrigado pela pergunta. É claro que é uma pergunta muito complexa. O que nós pretendemos fazer é preciso aí um tempo maior para que possamos discutir todos os segmentos aí e algumas ações preliminares. Mas é importante se destacar, Rony, que eu sempre fui vereador, sempre gostei de trabalhar, de servir, de dedicar à população e nunca fugi do trabalho, nunca fugi do serviço. E como vice-prefeito, poderia ter sido mais utilizado, poderia ter tido uma participação mais ativa dentro da administração. Mas nós respeitamos, Rony, nós não vamos ficar lamentando. O que nós precisamos aí é oferecer perspectivas e ações que possam aí ir no encontro da nossa população. É isso que é o nosso objetivo, é isso que é a nossa ideia. É de tentar mostrar o seguinte, não deu certo, não deu, mas nós temos possibilidade de mostrar um outro caminho para a sociedade Poços Caldense. E uma delas, Rony, que eu gostaria de destacar, que é a retomada da discussão do Hospital do Câncer em nosso município. Eu sempre fui um defensor dessa bandeira em Poços de Caldas. Nós tivemos aqui um governador que inaugurou a pedra fundamental desse hospital de frente ao ambulatório da Santa Casa. Eu continuo ainda acreditando e defendendo essa bandeira. O convênio foi cancelado em 2015, mas eu nunca deixei de defender essa bandeira tão importante para Poços de Caldas e região. Nós temos aqui um CACOM que funciona com maestria, que atende a 80 municípios da região, que ajuda muito a nossa população e só quem sabe o que é essa luta contra o câncer é quem vive isso na família. Então nós precisamos também ter uma bandeira. E essa é uma das bandeiras que nós estaremos assumindo em relação ao Hospital do Câncer em nosso município. O radialista Silas Lafayette vai formular uma pergunta também para o professor Flávio. Vamos lá, Silas. Olá, Ailton Fonseca e amigos da Virando TV, tudo bem? Um grande abraço a você e ao seu entrevistado, um grande amigo de longa data do Colégio Estadual Virgínia da Gama Salgado, Flávio Faria. Vou fazer duas perguntas para o nosso vice-prefeito. A primeira é a seguinte, Flávio, durante esses 4 anos que você esteve, ou quase 4 anos, junto com o Sérgio Azevedo, como vice-prefeito e como secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, você teve uma participação ativa no governo mesmo, ou você se considera aquele vice que foi mais figurativo? Mais aquele vice por ser vice. A segunda pergunta, Flávio. Distrito Industrial. Hoje mostrou que o turismo faz falta para a nossa cidade. Devemos investir em turismo ou no setor industrial? Um grande abraço a todos. Ô Silas, obrigado pela participação. A gente foi contemporâneo do Virgínia da Gama Salgado, né? Mas você já estava numa idade mais avançada naquela época lá, viu, Silas? Destacando isso aí, viu? Ô Silas, é muito importante destacar que o nosso distrito é importante, é fundamental, o turismo é importante. O correto seria a construção de um plano estratégico de desenvolvimento econômico de Poços de Caldas, pensando, destacando as potencialidades do nosso turismo, o que nós podemos fazer em relação ao turismo, em relação ao nosso setor de prestação de serviço, em relação ao nosso setor industrial. E dentro da SEDET, Silas, nós tivemos a grande chance e a grande oportunidade de trabalhar muito. Mesmo sem recursos, sem dinheiro, nós buscamos construir ações ali que pudessem dar uma resposta ao respeito que nós temos pela população de Poços de Caldas e avançamos. Conseguimos qualificar em torno de 1.000 pessoas sem gastar dinheiro. Nós conseguimos ajudar a criar o Centro de Apoio ao Trabalhador, que hoje funciona na Zona Sul, que é levar serviços para a população. Hoje nós temos lá um guichê do INSS que funciona, todos os serviços do INSS funcionam na Zona Sul. Só não funciona a perícia. Nós temos um guichê do Cine lá, da Polícia Militar, que poderíamos avançar mais ainda, só não avançou pelo espaço. Foi o Postos Fácil, foi a Casa do Apicultor, que vai ser entregue agora nesse semestre. Foi
foi aí uma ação muito importante que nós tivemos no SEASA. O SEASA teve uma remodelação muito importante. Conseguimos fazer a alteração na lei da feira, permitindo aí uma garantia, uma segurança para os nossos feirantes, que tem um trabalho importante aí no abastecimento do nosso município. Conseguimos avançar bastante no mini distrito, conseguimos avançar muito no distrito, conseguimos, só Ailton, fazer reformas em escolas e creches e postos de saúde de Poços de Caldas, com parceria do setor privado, sem pôr dinheiro da prefeitura. Então nós buscamos trabalhar. Muitas vezes não apareceu em foto, mas buscamos trabalhar e dar uma resposta para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, da nossa população. Aí você respondeu as duas perguntas. Eu creio que respondi todas as duas perguntas. Professor, já estamos chegando ao final. Muito obrigado pela sua presença. O grande objetivo nosso no Voto Certo, como eu disse no início, é dar colaboração como imprensa, como veículo de comunicação, de procurar esclarecer e mostrar, né, todas as propostas, todas as ideias dos nossos pré-candidatos. E você, como vice-prefeito, como pré-candidato, evidentemente que deve ter colaborado vivamente para aqueles que nos acompanharam. Muito obrigado, deixo o professor bastante à vontade para as considerações finais aqui no nosso programa. Muito obrigado, senhor Ailton, muito obrigado à equipe do Voto Certo. Vamos rogar ao nosso bom Deus que possamos ter muita tranquilidade, muita serenidade. O processo eleitoral ele é muito importante, é mais um momento que a população, o cidadão tem o direito de protagonismo também nessas decisões, escolhendo os seus representantes, que possamos ter aí um processo eleitoral de construção do diálogo, do debate, mostrando alternativas reais para contribuir com a nossa querida Poços de Caldas. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e nos ilumine. E nós vamos continuar atuantes aqui no processo eleitoral de 2020. Muito obrigado a você. Outras perguntas, professor, devem estar aí nas nossas plataformas e posteriormente, só fica à vontade se quiser obtê-las aqui conosco. Alguns vídeos, algumas perguntas que porventura não vieram à tona. E nós vamos convidar você já para a próxima terça-feira para que esteja conosco. Certamente mais um pré-candidato estará conosco aqui. Um grande abraço e até lá então.